Dinheiro, status, reconhecimento, admiração desmedida de tudo e todos que estão à sua volta. Essas são algumas das consequências que a fama pode trazer para aqueles que decidem trilhar o caminho das estrelas. Celebridades, na sua opinião, são pessoas normais como todas as outras, ou elas vivem uma realidade tão intensa que seria, inclusive, capaz de moldar e mudar o destino dessas pessoas? Essas respostas nós provavelmente jamais teremos. Mas de uma coisa você terá certeza hoje. Celebridades também cometem crimes e podem ser impiedosas, como qualquer psicopata que exista por aí. Ser vítima dos crimes cometidos por uma pessoa que é mundialmente famosa? Como é a realidade das pessoas que conseguiram sobreviver a esse tipo de situação? Eu sou Antônio Boco e nós vamos te contar hoje as piores histórias envolvendo celebridades criminosas. Seja bem-vindo ao Baseado em Fatos Reais. Primeiro caso, 50 Cent. O nosso primeiro caso de hoje aconteceu na vida real de Curtis James Jackson III, o rapper que mundialmente é conhecido como 50 Cent. Para a gente entender a qual acusação criminal e em qual situação o rapper acabou sendo flagrado, a gente precisa voltar lá na história de vida desse homem. 50 Cent nasceu e cresceu no Queens, na cidade de Nova York. A sua mãe, desde que ele era muito pequeno, começou a traficar drogas. E o contato com o tráfico passou a fazer parte de sua rotina ainda muito cedo. Aos 8 anos de idade, o rapper acabou perdendo a sua mãe e, por esse motivo, acabou sendo criado pela avó. Aos 12 anos de idade, Curtis James Jackson era apenas uma criança, mas tinha uma certeza. Ele queria ser traficante de drogas como a mãe. Já no ensino médio, o rapper acabou sofrendo a sua primeira apreensão. O ano era 1994 e 50 Cent tinha 19 anos de idade. Em uma emboscada policial, o rapper, que ficou famoso no mundo inteiro com o álbum Get Rich or Die Trying, que em tradução literal significa Fique Rico ou Morra Tentando, acabou sendo preso após tentar vender cocaína para um policial disfarçado. Na ocasião, a sua parceira de vendas, vamos dizer assim, era Taisha Deuce, uma menina de apenas 16 anos de idade que guardava em sua calcinha 36 frascos de crack e 12 pacotes adicionais de heroína em seus bolsos. Depois do incidente e de ter um mandado de busca e apreensão em sua casa, 50 Cent acabou sendo preso. No ano 2000, o rapper acabou se envolvendo em outra emboscada, mas que dessa vez lhe rendeu os trágicos 9 tiros que recebeu por todo o seu corpo. Por essas e outras, a história de vida e os crimes cometidos por 50 Cent se tornaram tão famosos por aí quanto as suas canções. Segundo caso, Mike Tyson. O nosso segundo personagem da vida real, você sem dúvida conhece e jamais poderia esquecer o seu nome. Ele não é ator, cantor, músico, modelo ou exerce qualquer atividade que pudesse lhe trazer fama muito facilmente. Mesmo assim, o ex-pugilista, boxeador Michael Gerard Tyson conseguiu ser mundialmente famoso. Com a fama, um outro lado de Tyson também passou a se tornar um velho conhecido de quem acompanhou a sua carreira, a sua vida criminosa. O primeiro dos maiores e mais famosos crimes cometidos pelo boxeador aconteceu na noite de 18 de julho de 1991. Na ocasião, Mike Tyson tinha 25 anos e já era mundialmente famoso por causa do seu esporte. Naquela noite, Tyson não sabia, mas conheceria uma mulher, Desiree Washington, que mudaria completamente a sua vida. E como?
Depois de uma sessão de fotos com as concorrentes do Miss Black America, um concurso de beleza entre mulheres negras, Tyson ficou claramente interessado em Desiree, uma das participantes. Por conta desse seu interesse, Mike Tyson acabou pegando o número da moça e convidando-a para sair naquela mesma noite. A concorrente Miss aceitou o convite e acabou indo se encontrar com o boxeador no próprio hotel que Tyson estava hospedado. Ao chegar no local, o boxeador pediu que Desiree subisse até o seu quarto porque ele havia esquecido alguma coisa que precisava pegar. Até agora, a história contada por ambos bate perfeitamente bem. Mas a partir desse ponto, alguma coisa aconteceu e a história simplesmente se diverge. Segundo Desiree Washington, ao subir ao quarto, Mike Tyson teria jogado em sua cama e abusado sexualmente da garota, que na ocasião tinha apenas 18 anos de idade. Como você deve imaginar, o atleta nega os fatos e alega nunca ter estuprado sua vítima. Durante o seu julgamento, Tyson acabou sendo condenado a 6 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 3. Na ocasião, em entrevista a um repórter da ESPN, Tyson alegou mais uma vez ser inocente da acusação, mas disse também que ele já havia feito de 5 a 7 coisas muito piores do que cometer um estupro, e por isso ele se sentiu merecedor da sua sentença. Vá saber a que ele estava se referindo, né? Recentemente, no ano de 2017, mais de 25 anos depois daquela noite no hotel, Mike Tyson acabou sendo impedido de permanecer no Chile, poucas horas depois de ter pousado no país. O motivo? A sua ficha criminal. Situações como essas nos mostram os graves efeitos e consequências que a vida criminosa de Mike Tyson trouxeram a ele e que permanecem até os dias de hoje. Terceiro caso, Sid Vicious. Você conhece John Simon Ritchie Beverly? E que tal Sid Vicious? Esse homem em questão nasceu em maio de 1957 e foi um verdadeiro fenômeno da cultura punk, se tornando mundialmente famoso por conta do seu desempenho no contrabaixo da renomada banda Sex Pistols. Até os dias de hoje, Sid Vicious é extremamente aclamado pelo seu público, mas nem todos sabem das coisas pelas quais Sid já foi acusado. No dia 12 de outubro de 1978, um assassinato aconteceu dentro do quarto de hotel que Sid Vicious morava em Nova York. A vítima? Nancy Spungen, namorada do músico, há aproximadamente um ano. O local do crime era um hotel barato chamado Chelsea Hotel, que era um velho conhecido entre os usuários de drogas e traficantes de toda a região. Como todos sabem, e Sid inclusive não fazia nenhuma questão de esconder, tanto ele quanto Nancy estavam completamente viciados no uso de substâncias químicas. Na época do crime, o Tuinal, que é um remédio antidepressivo, e a heroína eram as drogas mais consumidas pelo casal. Como de costume, naquela noite no quarto de número 100, onde o casal vivia, uma festa aconteceu para aproximadamente 10 pessoas. As testemunhas que estavam no local afirmaram à polícia da cidade de Nova York que durante a festa, Sid ficou praticamente todo o tempo estirado sobre a cama, porque estava profundamente dopado de Tuinal. Um laudo hospitalar feito mais tarde confirmou que essa substância realmente havia sido encontrada em excesso no sangue do músico. Mas o último convidado que foi embora naquela noite foi o responsável por fazer a polícia suspeitar especialmente de Sid Vicious. Essa testemunha em questão afirmou que quando havia ido embora, Nancy ainda estava viva e fazia sala para todos os convidados que iam embora, um a um. Nunca se soube o que aconteceu exatamente entre o período que essa última testemunha foi embora e a hora da morte de Nancy Spungen. Mas o que se sabe é que algumas horas depois, quando o casal já estava sozinho em seu quarto de hotel, Nancy foi esfaqueada e sangrou até a morte, falecendo por consequência de uma hemorragia interna e externa causada por um corte profundo em seu abdômen. Segundo o depoimento do músico que negou a autoria do crime, ele simplesmente havia acordado em seu quarto de hotel e encontrado a namorada já ferida, mas ainda respirando.
Em seguida, ele teria se dirigido até uma farmácia para comprar metadona, outro medicamento que Vicious estava viciado. Foi ao retornar para o hotel que Sid teria constatado que Nancy já estava morta. A faca do crime foi devidamente limpa e deixada em cima de uma mala. Foi apenas às 10h45 da manhã seguinte que o músico decidiu finalmente telefonar para a polícia e acionar uma ambulância. Todos esses fatos levaram a polícia a chegar a um único suspeito. Sid Vicious sempre negou o crime, mas por várias vezes foi considerado contraditório em seus depoimentos. O artista foi considerado culpado, mas antes que pudesse cumprir a sua pena, acabou falecendo devido a uma overdose de heroína aos 21 anos de idade. Toda essa história é contada e muito bem interpretada pelo ator Gary Oldman no filme Sid e Nancy, O Amor Mata. Bem, essas foram as histórias reais que nós escolhemos trazer para o Baseado em Fatos Reais de hoje. Mas e para você, na sua opinião, essas celebridades se arrependeram de alguma forma de seus crimes? A fama pode levar à impunidade? Ou até mesmo a fama tem a capacidade de mudar a personalidade de uma pessoa e levá-la a cometer crimes? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. E até o próximo vídeo.